Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu não sei direito o que fazem isso aqui nos outros dias, mas hoje é a casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar onde o povo de Deus se reúne. É o povo de Deus reunido com uma pessoa no centro, o Senhor Jesus. Como é bom a gente poder cantar a respeito dessas verdades. Eu sempre sou muito ministrado por essa canção, na verdade por essas, mas eu não vou falar sobre todas elas, apenas por essa última, a respeito dessa última agora. O trecho da canção que nós cantamos, Tu És, fala sobre um desejo que há em nosso coração. E sobre Jesus ser aquele por quem a nossa alma sempre esperou. Talvez você vive ainda uma situação assim. Você espera por algo que o satisfaça, que o complete. Você espera, você corre atrás de coisas que você tem a esperança de que em algum momento vão te trazer satisfação plena. Mas Ele somente Ele é aquele que pode fazer isso em nossos corações. Eu não sei se você está com sede. Eu estou. E eu estou falando dessa água aqui agora, né? Mas o grande mistério da fonte que vem do Senhor Jesus é que tu toma dela e mata a tua sede. Mas quanto mais tu toma, mais tu deseja. E a boa notícia é que a palavra de Deus nos ensina em João 4, o texto que essa música é baseado, a Bi leu até um trecho aqui no início, de que aquele que crê no Senhor, aquele que crê em Jesus, terá do seu interior uma fonte de água viva. A fonte, ela é inesgotável, porque ela vem do próprio Senhor. E Ele, habitando dentro de nós, é essa fonte. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? Às vezes, a gente tem na nossa cabeça que a gente precisa tomar dessa fonte como se fosse de algo exterior. Como se eu tivesse que estar buscando saciar a sede do meu coração em outras coisas. Mas só existe um lugar em que a sede do teu coração será saciada. E nós cantamos. Tu és. Tu és por quem a minha alma sempre esperou. Tu és quem eu sempre quis. E talvez nem sabia que queria. A verdade é que quando nós somos encontrados por Jesus e provamos, bebemos dessa fonte, a gente descobre que sim, Ele de fato é tudo o que nós precisamos. Amém? Agora sim eu vou tomar essa aqui que não muda muita coisa na nossa vida, só o momentâneo. Irmãos, que bom que você está aqui. Os membros dessa igreja, você está sentindo falta de alguém hoje? De algum irmão que senta perto de você aí? Sim, da minha esposa, né? A minha esposa teve dias aí cuidando da minha sogra em Giroá. Enfim, obrigado pelas orações de todos aí. E aí hoje à tarde ela retornou e aí ficou em casa descansando. Foi a única coisa que ela não fez nesses dias lá. Então, muito obrigado pelas orações, pelas boias que me deram nesses dias aí. Pastor, vem almoçar aqui em casa. Eu vou, eu sou educado, né? A pessoa oferece, eu aceito. Hoje eu tive 2 convites, aí tive que adiar um. Vou remarcar, né, para não deixar ninguém na mão. Então isso aí é bem tranquilo a gente ajeitar. Mas você está sentindo falta de alguém aí? Algum irmão que vem com você ou que não está aqui por algum motivo? Eu coloquei lá no grupo da igreja essa semana que o culto seria aqui, né? E aí perguntei, e aí, quem vai? Aí alguns responderam, né? Eu não quis perguntar lá no grupo, mas eu vou perguntar aqui. E quem vai convidar alguém? Você convidou alguém para vir ao culto hoje? Você foi o convite dessa pessoa? Porque não é só convidar, né? Dizer, vamos lá no culto.
Não, é ser o convite dessa pessoa, né? Ser alguém na vida dessa pessoa que convida, que traz para a sua vida e, consequentemente, traz para o culto, para a comunhão da igreja. Bom, essa semana é a semana de PG. Talvez você esqueceu, não é que você não quis, né? Você esqueceu de convidar alguém para o culto, você estava muito ocupado com outras coisas. Mas essa semana é semana de PG. E você vai, não vai? Isso, vai ter 3 pessoas no PG pelo jeito. Você vai, não vai? Amém. Isso. Você vai convidar alguém? E mais do que isso, você será o convite para alguém? Muito bem. Deu para entender. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de sermões aqui na nossa igreja. Nova, porém antiga. Antiga porque o assunto dela é antigo, tem mais de 500 anos. Mas também antiga porque essa série já foi pregada nessa igreja. Há 3 anos atrás, eu preguei essa série de sermões, serão 5 sermões, lá na garagem do Leandro e da Merchant. E olha só que interessante, Leandro, eu quero dizer isso olhando na bolita do teu zóio. Eu estava ouvindo de novo aquela mensagem, eu tenho esse costume de fazer isso, para ver se eu não falei nenhuma bobagem e pedir desculpa depois, mas eu estava ouvindo de novo aquela mensagem e naquele dia específico eu disse algo. Eu disse assim, glória a Deus porque essa garagem está ficando pequena. Das duas, uma. Ou o nosso templo fica pronto logo, ou o Leandro aumenta a garagem. Bom, o templo ficou pronto. Ou, quer dizer, né? Tá pronto, a gente está usando. Agora a gente está fazendo a reforma, está ficando melhor, né? Mais bonito, esteticamente. Mas como é bom olhar para trás e relembrar dessas coisas. Provavelmente muitos de vocês não lembram dessa série. Teve uma senhora que já passou dos 60 a mais, ela disse assim, vem cá pastor, mas essa série é aquela mesma que o senhor já pregou? Atenta, olha só. E você aí no auge dos seus 20, 30, 40, se queixando que não lembra das coisas, né? Mas anota, quem sabe, pede uma folha emprestada para alguém aí, uma caneta, ou no celular, né? Dá para anotar também no celular. Mas por que a importância da gente repetir isso? Porque é um assunto que justamente pelas pessoas esquecerem que ele se torna tão relevante. Se você viu aí nas redes sociais, você já está entendendo do que eu estou falando. Agora, no dia 31 de outubro, é aniversário da data, né, a data que ficou marcada como a Reforma Protestante. Será celebrado, então, 507 anos da Reforma Protestante. E das suas 95 teses de Martinho Lutero, posteriormente, foi resumido, então, nos 5 solas. O solas é um termo em latim para a palavra somente. Então, nós vamos pensar nos próximos 5 domingos, hoje e mais 4, nós vamos pensar a respeito disso. Sobre os 5 solas. Primeiro, sola scriptura, que é o termo em latim para somente a Escritura. Eu quero caminhar com você através desse tema, e claro, tendo a Bíblia como base, né? Não faz sentido a gente pensar sobre esse tema, somente a Escritura, e não usar a Escritura como base, né? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Enquanto você localiza o texto, eu quero contextualizar aqui um pouquinho desse acontecimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela foi um dos eventos mais importantes da história, não só da história da igreja, mas foi um dos eventos mais importantes da história da humanidade. O dia 31 de outubro de 1517 ficou marcado como a data em que Martinho Lutero, um monge, teólogo alemão, publicou suas 95 teses que criticavam a venda das indulgências. Você lembra o que é indulgência? É tu comprar a salvação, é tu comprar uma cadeirinha no céu. A igreja católica da época vendia indulgências.
Então assim, tu quer ser salva? Então, portanto, está na promoção, aproveita que ano que vem vai virar, o juro aumenta, né, correção e tal. Então a indulgência era isso, tu vendia, tu comprava, não só para ti, mas tu também poderia comprar para outra pessoa. Poderia pagar um determinado valor para que outra pessoa também fosse salva, tivesse um lugarzinho no céu. E mais, se a pessoa já morreu, você também poderia comprar uma salvação para ela. Olha só que interessante. Dinheiro resolve tudo, se for pensar desse jeito. Então, as 95 teses de Martinho Lutero criticam a venda das indulgências pela Igreja Católica. Lutero desafiou a autoridade papal, que era o Papa e a Bíblia sendo equiparados. Então, se o Papa dizia uma coisa e a Bíblia dizia outra, pesava mais para o lado do Papa. Então, ele critica isso, ele confronta isso, desafia essa autoridade, questiona a forma como a igreja tratava a salvação e destaca a importância da fé pessoal e também da interpretação pessoal das Escrituras. Tanto é que depois de todo esse movimento aí, Martinho Lutero é procurado, né, para ser morto, para ser assassinado, ele foi excomungado da igreja. Na verdade, até depois ele publicar suas 95 teses, foi dado a oportunidade para ele de se retratar. E conta a história de que nesse tempo onde ele esteve orando e pedindo a Deus uma direção para se deveria se retratar ou não, ele foi profundamente atormentado e até mesmo oprimido por Satanás. Procure essa história, procure se inteirar um pouquinho mais a respeito disso. Mas a história conta que, num determinado momento, ele chega até a atirar um objeto contra algo que ele acreditava que estava ali, algum espírito, alguma coisa que estava ali atormentando ele. Tamanha a opressão que esse homem de Deus estava enfrentando. Chegando lá no dia em que foi marcado a oportunidade dele se retratar a respeito de tudo aquilo que ele tinha dito, muito sofrido no seu interior, Martinho Lutero diz: eu não posso ir contra a minha consciência. Porque ele cria de fato que era isso, que a palavra de Deus estava pedindo, que era o próprio Deus que estava pedindo isso dele, essa postura dele. Há quem diga que somente na história da igreja cristã, somente o Pentecostes foi um evento maior do que a Reforma Protestante. São opiniões, mas eu quero trazer isso para ficar claro a importância desse momento, a importância desse evento. O dia 31 de outubro, então, Martinho Lutero vai lá e prega as suas 95 teses, prega lá um documento na frente da igreja, na cidade ali onde eles moravam, e aquele lugar que Martinho Lutero prega aquelas 95 teses, era o lugar onde era colocado, onde era pregado, literalmente pregado, os assuntos a serem discutidos na área da teologia, na área da filosofia cristã. Então era um lugar para aquilo. Ele não estava inventando uma coisa. Só que tem algo interessante aqui. Martinho Lutero faz isso no dia 31 de outubro. Quem aqui não nasceu na igreja, você se lembra o que é celebrado no dia 1º de novembro? Vamos lá, ninguém vai julgar você. Sabe, Carlos? O Carlos está dando risada como quem sabe. Dia de Todos os Santos, né? Muito conhecido também como Dia de Todos os Homens, né? Só para quebrar o gelo, né? Isso não tem nem graça, porque não é verdade. Dia de Todos os Santos. Então, Martinho Lutero, ele confronta justamente essa ideia de que haveria algum tipo de mediador entre Deus e os homens. E ele faz isso justamente um dia antes daquele dia que seria celebrado a intercessão daqueles que a Igreja Católica chamava de santos, que eram homens, pessoas que já tinham morrido e que de alguma forma poderiam contribuir, poderiam interceder diante de Deus por aqueles que estavam vivos. Então Martinho Lutero sabia muito bem onde é que estava se enfiando, ele estava se enfiando na bagunça mesmo. Mas de onde veio a coragem desse homem? É o próprio Deus, é claro. Tanto é que muitas vezes depois algumas pessoas procuravam Martinho Lutero para reconhecer os seus feitos e enaltecer tudo aquilo que ele tinha feito.
E uma frase que ficou muito marcada na história de Martinho Lutero, principalmente nessa época, ele diz assim: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. A única coisa que eu fiz foi abrir, ler. Foi a única coisa que eu fiz. Após tudo isso, ele começado a ser procurado, para ser capturado, morto, né? Que essa era a condenação que se tinha na época, para hereges, ele se esconde num outro castelo lá, e em 3 meses, Martinho Lutero traduz o Novo Testamento inteiro para o alemão, porque ele lutava para que a Bíblia estivesse na mão das pessoas, e elas pudessem ler a Bíblia, e entender a Bíblia, e aplicar a Bíblia, e viver a Bíblia. E hoje a gente não traz a Bíblia, ou a gente não lê a Bíblia. Então perceba que isso tudo aconteceu justamente porque num determinado momento da história, as pessoas abandonaram a Escritura. E talvez a gente deva trazer um alerta para a nossa memória, para a nossa cabeça. A gente tem que tomar, às vezes, um choque de realidade, de que o fato de que constantemente a gente esquece de levar a Bíblia para os lugares, é porque a gente não está tendo ela num lugar devido na nossa vida. Ah, mas eu uso no celular. Eu já dei minha opinião sobre isso, né? Você pode usar no celular? Claro que pode. Mas por que você não folheia a Bíblia? Por que você vai ficar lendo a Bíblia, que deveria ser um momento onde você está ali só diante de Deus, e você vai ficar lendo num lugar onde você faz um monte de outras coisas? A tua consciência, a tua concentração, ela está dividida com todos os outros aplicativos. Ah, mas eu desliguei a internet, mas lá no fundo fica. E quando eu ligar a internet, será que aquela ligação importante, aquela mensagem importante que eu tinha que responder, será que já vai estar lá? Será que o orçamento que eu pedi já vai ter chegado? Será que alguma coisa, quando eu ligar a internet aqui, aí tu fica dividindo a tua atenção? E aí quando você vai procurar os textos, você não sabe. Você não sabe onde é que fica Mateus, você não sabe onde é que fica 2 Timóteo, você não sabe, porque você não maneja, você não lida com o texto. É sempre aqui, ó, só aqui, ó, e isso deixa a gente perdido, longe desse contato com a Escritura. Não é que isso é mais espiritual, mas isso vai otimizar o teu tempo com a Escritura. Vai otimizar o teu devocional com a Escritura. Então traga a Bíblia. Pastor, eu não tenho. Pode procurar a Patrícia, que ela vai fazer o levantamento de todo mundo que não tem. Ah, mas é que eu vim correndo hoje. Tá bom, tudo tá bom. Tem dias e tem dias. O problema é que às vezes é sempre o dia. A gente abandona a Escritura. E antes de abandonar ela no nosso coração, nós abandonamos ela fisicamente. Por exemplo, o Lindomar hoje, não sei, tu veio de moto, Lindomar, hoje? Não veio de moto? Entendeu? Às vezes assim, não, eu vim de moto, compra uma mochila. Traz a Bíblia. Ou pede emprestado pro Leandro lá a bis, aí bota dentro. Traz. Gente, carregar a Bíblia na mão é um testemunho. É um testemunho. Deve haver em nós paixão, zelo pela Escritura. É um testemunho carregar a palavra de Deus. Sei que hoje eu peguei o irmão ali desprevenido. Mas no Pentecostes, em Atos 2, logo ali no primeiro momento em que Jesus retorna ao Pai, é enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz vida para a igreja. Ele torna aquele monte de homens fujão, medrosos, ele torna aqueles homens em homens intrépidos, homens fortes, homens corajosos, discípulos com coragem de pregar o Evangelho e fazer isso mesmo com a morte batendo na porta. Só que o que começou a acontecer? Conforme a história avança ao longo dos séculos, percebemos que a igreja que fora abundante de vida, que era cheia da obra de Cristo, que pulsava isso, se tornou uma igreja burocrática, política, hipócrita e herege. Dentro da história, essa é chamada de a Idade Média.
São 10 séculos. Do século V até o século XV. E é uma época de grande tristeza para a igreja. Para a igreja de verdade. Posteriormente, essa época ela ficou conhecida como Idade das Trevas. Porque imundícias eram feitas dentro da igreja. Coisas horríveis eram feitas dentro da igreja. Imoralidades eram cometidas dentro das igrejas. A obra de Cristo era escarnecida. Então, para o povo ímpio, para aqueles que não conhecem a Deus, olhar para uma época da igreja e chamar de Idade das Trevas, ou Era das Trevas, é porque o negócio estava ruim mesmo. Porque quando um ímpio olha para o crente e diz assim, meu Deus, então é porque está ruim mesmo. E isso aconteceu porque gradativamente as pessoas começaram a abandonar a Escritura. Começaram a abandonar o relacionamento verdadeiro com Deus. Só que a reforma protestante ela vai acontecer então, fica marcado a data em 1517, com Martinho Lutero. Mas há 2 nomes que são reconhecidos dentro da história como tendo sido verdadeiros pré-reformadores. Eu não vou me deter em toda a história, mas eu quero trazer esse pano de fundo aqui para a gente entender qual é o contexto dessas verdades. Então esses 2 pré-reformadores exerceram grande influência nos reformadores do século XVI. Ainda que Martinho Lutero seja a cara mais vendida da reforma protestante, muitos homens envolveram. Muitos homens foram envolvidos nisso que Deus estava fazendo. Eu quero citar 2 aqui. Primeiro, John Wycliffe. Ele era um sacerdote na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford. Ele se levantou contra os pontos centrais dos dogmas adotados pela igreja medieval, ou Idade Média. Ele protestou contra as irregularidades do clero, do Papa, dos padres, das lideranças. Rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação da ceia do Senhor. Ou seja, ele combateu aquela ideia de que eu vou participar da ceia do Senhor como se estivesse num velório, sabe? Aquela cara triste, assim, sabe? Assim. Chega assim, aí pega o pão, não pode morder o pão porque é o corpo de Cristo. Não, o pão é pão, o suco é suco. O significado disso, a riqueza desse momento está naquilo que representa, no memorial espiritual que isso tem. Jesus instituiu a ceia não para que a gente ficasse comendo, mastigando a carne dele, mas que a gente se lembrasse que a carne dele foi moída em nosso lugar. Então ele combateu tudo isso. Ele se levantou contra a doutrina ou ideia do purgatório, por exemplo, que a pessoa morreu e ela não vai nem para o céu nem para o inferno, ela fica lá num limbo, sofrendo, pagando o preço dos seus pecados. Aí vem alguém lá, vem o Anderson e diz assim, eu quero resgatar a Thaís, então aqui eu vou pagar tanto. Aí, graças a Deus, Thaís sai do purgatório e vai para o céu. São doutrinas que dependem uma da outra, porque para te vender salvação, a doutrina do purgatório faz todo sentido. Então o John Wycliffe foi alguém que se levantou contra isso, se levantou contra as indulgências. Ele pregou contra as superstições, contra os sincretismos, que era pegar pontos de várias religiões e mesclar tudo. Ele combateu tudo isso que estava inundando a igreja da época. Combateu a fé nas relíquias sagradas. Então assim, esse terço aqui foi usado pelo Papa, esse aqui é mais santo, é mais poderoso. Ele combateu tudo isso. Se levantou como homem de Deus para combater tudo isso. Se levantou contra as peregrinações com propósitos místicos e venerações de santos. Vou andar aqui 30 quilômetros de joelho para chegar lá no final e dizer amém, Santo Vini. Não adiantou nada, não mudou nada. Então ele se levantou contra essas coisas. Interessante é que ele foi muito perseguido por conta das suas ideias, mas ele acabou morrendo de enfermidade. Uma morte natural, por assim dizer. Só que alguns anos depois da sua morte, ele foi condenado como herege pela igreja, no concílio de Constança. Seus restos mortais foram exumados e queimados. Porque era assim que se tratava herege na época da igreja católica aqui dentro que era a única igreja que tinha. Católica significa universal. Hoje a gente tem essas separações, mas católica significa universal.
Então, o castigo para a heresia, ser condenado como herege, era esse, era ser queimado. E como uma tentativa de trazer temor às outras pessoas, eles foram lá, cavocaram o túmulo do cara e depois queimaram ele, para que assim a sentença fosse aplicada mesmo depois de morto. Ele dá origem a outros grupos aí, seguidores dele, mas a principal característica daqueles que se tornaram discípulos, seguidores de Wycliffe, é que eles valorizaram a Bíblia como regra de fé e prática. A gente conhece muito bem esses termos, né? Bíblia como regra de fé e prática, ou manual de fé e prática. Isso não é recente. Isso tem muito tempo. E grandes homens e mulheres de Deus deram a vida por conta disso. Um segundo grande reformador, pré-reformador, foi John Huss. Era um sacerdote na Boêmia, professor também numa universidade. Foi muito influenciado pela obra do Wycliffe, esse que foi, mesmo depois de morto, foi queimado. John Huss defendia que Jesus era o cabeça da igreja e não o Papa. Aí já era o suficiente para matarem ele em qualquer oportunidade. Ele defendia que o Papa não era infalível, que o Papa errava. Inclusive, aconteceu dentro da história que havia 2 papas. Assim, se eles discordavam, quem que estava errado daí? Ele se levantou, combateu isso, foi perseguido por conta disso, pregava que a igreja deveria ser cada dia mais semelhante a Cristo e não mais semelhante com os dogmas ou as vontades das pessoas, ou algo que o Papa dizia que tinha que ser. Ele entendia que as Escrituras possuíam a autoridade suprema acima de tudo e de todos. Enquanto naquela época a igreja defendia de que era a igreja católica, então o Papa sendo o líder principal, a igreja católica olhava para a Bíblia e definia se a Bíblia era boa. John Huss, e é a forma como nós devemos pensar também, ele olhava para a Bíblia e a Bíblia definia se aquela determinada igreja era boa. Só que isso tirava toda a autoridade da igreja e do Papa e de todo o clero. E, obviamente, essa autoridade nunca foi deles. A igreja pertence ao Senhor Jesus e é Ele que manda nas coisas mesmo. Então ele acabou sendo condenado também como herege pelo concílio da igreja e sentenciado à fogueira, onde morreu cantando salmos. Interessante, né? A gente bate o dedinho na quina e já reclama, já chora. O cara estava sendo queimado e cantando salmos. Segundo relatos históricos, e aqui, como isso é um negócio muito belo, isso que eu vou dizer agora, pelo menos eu me encanta muito, mas já não se sabe ao longo da história se isso é uma lenda ou de fato aconteceu. Mas conta-se que John Huss, enquanto estava sendo queimado, ou ali, nos momentos finais, onde recebe a sua condenação, ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso. A tradução de Huss é essa, é ganso. Huss significa ganso. E ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, que alçará voos muito maiores, e vocês não vão conseguir parar. Historiadores então contam que mesmo sem saber, Huss estava profetizando acerca de Martinho Lutero, um homem que não pôde ser parado por toda aquela desgraça religiosa suja da época. Os seguidores de John Huss ficaram conhecidos na história como os irmãos boêmios, que se tornaram precursores de outro importante grupo protestante dentro da história, que é os morávios. Os morávios você já ouviu falar, né? Os moravianos é aquele grupo que eles criaram uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptos. 100 anos. Por meio de escalas, obviamente, né? Mas 100 anos, sem interrupção, se mantiveram em oração. Então são 2 homens, apenas 2 dentre tantos, que foram importantes e deram a vida para preparar o caminho para aquilo que Martinho Lutero depois trabalhou com mais ênfase. Por que eu quis trazer tudo isso? Porque carregar a Bíblia na mão e poder ler a Bíblia no seu idioma
significou o sangue de muitas pessoas, principalmente o sangue de Cristo. Mas significou o sacrifício de muitas pessoas. Então não é possível que a gente consiga viver tratando a Bíblia como se fosse mais uma coisa, como se fosse um anexo, um adereço. Porque quando você sai de casa, esquece o celular, você volta. Ah, mas eu vou chegar atrasado. Mas você volta. Ah, mas eu não gosto de chegar atrasado. Mas você volta. Ah, mas então também não vou. Para que se orgulhe. Bem igual. Eu gostaria que vocês me ajudassem a lembrar da gente fazer esse levantamento de novo domingo que vem. Quem trouxe a Bíblia? Ah, mas eu não tenho. Bom, a Patrícia vai providenciar. Então, indesculpáveis. A única pessoa que pode chegar sem Bíblia aqui, porque o nosso culto domingo que vem vai ser aqui de novo, tá? A única pessoa que pode chegar sem Bíblia aqui é um visitante. A única. Combinado? Amém? É um testemunho. Isso é um testemunho. Vamos ler o texto? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17, diz assim: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por todo o teu cuidado com as nossas vidas, agradeço ao Senhor por proporcionar esse culto a nós. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que é levantarmos as nossas mãos, elevarmos o nosso coração diante da tua presença e ter a certeza de que temos acesso a ti. Muito obrigado por isso. Pai, eu peço em nome de Jesus que tu fale algo novo em nossos corações hoje. Que a tua palavra se renove dentro de nós, que algo novo seja gerado dentro de nós. Que haja um despertamento dentro de nós a respeito da tua Escritura, um zelo, uma paixão, um amor pela tua Escritura, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco, porque se o Senhor não falar, essa noite terá sido em vão. E nós clamamos, fala conosco. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Eu quero dividir esse texto em 4 partes. Nós veremos através desse texto 4 características da Bíblia, 4 características da Escritura, da Palavra de Deus. Então, a gente não pode querer falar sobre a Bíblia sem partir dela mesma. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a autorrevelação de Deus. É na Bíblia que nós vamos encontrar quem Deus é. Estava estudando essa semana a respeito desse assunto e eu vi um pastor compartilhando a seguinte história. De que um jovem chegou para ele e disse assim: eu não acredito nesse livro. Eu não quero que, eu não suporto, eu não admito que um livro, que um simples livro, seja responsável por guiar a minha vida. Que um simples livro diga o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer. E ele perguntou, tá, mas então o que move a tua vida, né? Como é que tu decide o que tu vai fazer ou não? Qual é a coisa mais importante da tua vida, então, nesse sentido? Ao que esse jovem responde, eu me guio pelas minhas experiências. Eu vou experimentando e aí eu vou vendo o que deu certo e o que não deu. Interessante. Porque esse livro aqui está recheado de homens e mulheres que tiveram muitas experiências. E dentre todas essas experiências de tantos homens e mulheres,
A que realmente mais importa e que vai definir o que é bom ou é mal é a tua experiência. Não, meus parabéns, é o centro do universo. Muitas vezes nós encaramos a Bíblia assim. A gente não paga para ver se de fato o Senhor é bom. Se de fato a palavra de Deus é a verdade. A gente lê o texto, a gente olha e diz assim, mas isso aqui está difícil, hein? Aí a gente tem duas escolhas, basicamente. Ou eu pago para ver, eu me movo de acordo com aquilo que o texto está dizendo, ou eu penso assim, isso aqui é daquele tempo, não é para hoje. E aí você continua se movendo nas suas experiências. Basicamente são essas duas escolhas que a gente tem diante do texto bíblico. O que eu vou fazer diante do texto bíblico? Se você está anotando, hoje nós não temos a projeção, mas se você está anotando, no versículo 13, nós temos a primeira característica, então, eu quero trazer aqui a respeito da palavra de Deus. Autoridade. A Bíblia possui autoridade. Olha o que diz o versículo 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem a aprendeu. Na teologia sistemática do Gruden, ele vai falar a respeito disso, dizendo o seguinte: a autoridade das Escrituras significa que de todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Cada ponto, cada vírgula, cada texto é palavra de Deus. De modo que não crer em alguma dessas palavras, ou desobedecer a essas palavras, é não crer, ou desobedecer o próprio Deus. Talvez você já conheceu gente assim, né? Não, eu quero Jesus. Eu não quero a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Existe isso. Aí muitas vezes as pessoas usam um discurso, não, eu quero Jesus, eu não quero religiosidade. Que bom! Porque Jesus também não queria. Mas a verdadeira religião, a religião saudável, por assim dizer, vem da Escritura, vem da palavra. Como que a gente vai ficar criando parâmetros da nossa religião baseado nas nossas próprias experiências? A Bíblia é a autoridade, a Bíblia possui a autoridade. Ela foi revelada por Deus a nós. Para que através dela, então, a gente pudesse conhecer quem é Deus. Pudéssemos sermos salvos por meio do Evangelho. É a Bíblia que deve ter autoridade sobre as nossas vidas. Mas como que eu vou confiar num livro? Livro escrito por homens. O medicamento que você toma, do qual depende a tua vida, também foi escrito a fórmula por homens. O carro que você anda e faz aquela ultrapassagem que você olha e pensa assim, se não der, também foram homens que projetaram. E a gente coloca a nossa vida todo dia na mão dessas coisas. Que foram homens que construíram e projetaram. Mas aí quando chega diante da Escritura, a gente diz, não vou botar minha vida na mão disso aqui. Isso aqui foi escrito por homens. Isso parece muito mais com uma desculpa esfarrapada do que com uma justificativa. Na verdade, é uma disputa por poder. Quem manda mais? A Bíblia ou eu? Quem manda mais? A Bíblia, palavras de Deus ou eu? Que defino quais são os meus caminhos. Não vou viver preso a nada. Viver preso a nada, na verdade, é uma prisão. Você é escravo de si mesmo. Você é escravo dos seus próprios caprichos. Você não consegue lutar contra os seus desejos desenfreados. Seja por riqueza, poder, sexo ou qualquer outra coisa. Você não consegue lutar contra, você é escravo de si mesmo. Que liberdade é essa? Na verdade, a própria palavra de Deus vai falar
que se o Filho do homem nos libertar, se o Filho de Deus, se Jesus Cristo nos libertar, aí sim, verdadeiramente seremos livres. É nele que está a liberdade. Mas enquanto continuarmos tratando a Bíblia, não estou dizendo nem pensando, mas enquanto continuarmos tratando a Bíblia como um simples livro escrito por homens, a nossa vida não será mudada. A nossa vida não será transformada. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, ela vai falar sobre a regeneração que é operada em nós mediante a palavra de Deus. Conversão sem palavras de Deus não é conversão, é só emoção. E o tempo sempre prova isso. O caráter sempre prova isso. Muitas vezes nós temos muitas pessoas que estão frequentando os cultos, participando das atividades, levantando o nome de Jesus, cantando Jesus, o Filho de Deus, mas o coração está distante dele, porque está distante da palavra. Então assim, o que a gente precisa fazer? Você precisa pegar a sua Bíblia e fazer um troço assim, que vai mudar para sempre quem você é. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui vai transformar, vai virar o teu mundo de cabeça para baixo. Isso vai ressignificar a expectativa que você tem de vida, de futuro, de eternidade. Grave bem o que eu vou dizer. Pegue a sua Bíblia e leia. E é isso. Mas leia. Leia de verdade. Não é passar pelo texto assim, porque Deus amou muito a maneira que Deus... resmungando. Leia. Leia. Olhe para o texto. Olha o que esse texto de Timóteo está nos ensinando. Você, porém, não importa o que os outros estão fazendo, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Eu sei que tem se tornado muito comum as pessoas, e muitos que se autodenominam como cristãos, tratar a Bíblia como se fosse qualquer coisa. Não tem um texto de estimação. Ele tem um texto lá que ele é tipo um pé de coelho, sabe? Um chaveiro lá que dá sorte. Alguns crentes perguntam, qual que é o teu texto favorito? O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Tá, e o que isso significa para ti? Significa que ele é tudo, né? O texto não está dizendo isso. Ou melhor, está. Mas a pessoa não sabe, e é o texto favorito dela. Então faça esse exercício rapidamente agora. Sabe, ligeiro assim na sua cabeça, qual é o seu texto favorito? O que ele diz? Porque muitas vezes nós estamos indo para a palavra desse jeito. A gente lê o texto, mas não lê o texto. Então faça isso. Pegue a sua Bíblia e leia ela. Mas leia de verdade. Leia de verdade. Pergunte o que esse texto está dizendo. O que isso aqui... E eu com isso que o texto está dizendo. Então mesmo que outras pessoas ao nosso redor abandonem isso, nós devemos permanecer fiéis àquilo que nos foi ensinado. Devemos permanecer fiéis à Escritura, à Palavra de Deus. Como é que está o seu plano de leitura? O meu, se eu não me engano, está 8 dias atrasado. Aí você vai dizer, meu pastor, 8 dias atrasado. E tu que está 8 meses? Vamos fazer assim então? Sabe, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas a questão será, você vai terminar mais um ano de novo com a mesma desculpa? Não deu tempo. Não, é que eu estava estudando um texto específico. Bom, me diz que texto específico é esse que eu quero pedir para você pregar para a igreja esse texto, cara. Porque esse texto assim, meu Deus, você vai tirar o que ninguém conseguiu tirar desse texto. Será que de novo você vai passar mais um ano sem ter lido a Bíblia toda? Mas é muita coisa, né? É, claro que é. Mas é a palavra de Deus.
É claro que teremos dificuldade em nos submeter a essa autoridade se nós não estamos sendo encantados por aquilo que é a palavra de Deus. Porque eu não sei vocês, irmãos, quanto mais eu leio essa Bíblia, mais eu penso, cara, eu preciso fazer o que está aqui, porque do jeito que eu faço as coisas, tá ruim. Toda vez que eu tento fazer algo que eu acredito que seria o certo, baseado nas minhas concepções, dá ruim. Sempre, 100% das vezes, dá ruim. Porque a palavra de Deus precisa ser autoridade para nós e nós não podemos abandonar isso. E a pergunta que eu quero te fazer é essa: ela continua sendo a autoridade sobre a tua vida? É a palavra de Deus que diz para você o que você faz, por que faz e como faz? Eu gosto de usar sempre esse exemplo, porque é algo que volta e meia eu me deparo com essa situação. Eu não nasci para morar em cidade grande, então eu sempre morei em cidade pequena, e o contexto de cidade pequena é isso. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, ó, recebi uma oportunidade de trabalho, que vai ser muito boa. Eu vou ganhar o triplo. Chegando lá já vai ter um carro me esperando, só para mim, de presente. Eu disse, baita proposta, né? Só pode vir de Deus essa proposta, que o diabo não faz uma coisa dessa. Só pode ser de Deus. Será que eu vou? Não sei, ora. Mas a primeira pergunta que eu faço sempre para a pessoa, quando vem com algo nesse sentido, eu pergunto, tu já sabe onde tu vai congregar lá? Não, ainda não sei. Chegando lá eu vou procurar uma igreja. Então, tu está disposto a ter o melhor emprego do mundo, mas talvez a não ter uma igreja para congregar? Porque o que a Bíblia, que é a autoridade sobre as nossas vidas, diz que nós não devemos ficar sem congregar. Pelo contrário, devemos exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, né? Caminhar uns com os outros, ainda mais entendendo que o dia chega, que Jesus está voltando. Então você está disposto a ter o melhor emprego do mundo, mas viver a pior vida espiritual do mundo? Por causa do emprego. Mas a gente tem que comer, né? E Jesus sabe disso. Tu acredita? Ele sabe disso. Mateus capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 33, ele vai falar a respeito disso. Vai falar sobre as aves que não plantam nem colhem, mas comem e ficam satisfeitas. Vai falar sobre o lírio do campo que não tece, né? Ele não trabalha, ele não faz nenhuma roupa, mas nem Salomão se vestiu com tamanha glória. E hoje cresce e amanhã morre. E Deus se preocupa com o que ele se veste. Quanto mais nós, feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. No versículo 33 de Mateus 6, vai dizer justamente que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas. A pergunta é, a Bíblia possui tamanha autoridade sobre a sua vida ao ponto de você estar disposto a abandonar tudo, se for o caso, mas manter o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar? Aí a gente começa a perceber, conforme a gente vai lendo o texto, entendendo os textos, a gente começa a perceber que talvez a gente entendeu o que é a autoridade, mas a gente ainda não compreendeu o que isso significa. Que a gente é muito fácil de submeter os nossos discursos à autoridade de Deus, mas é tão difícil de submetermos a nossa vida, a nossa prática à autoridade de Deus. É claro que nós sofremos o nosso contexto. Sofremos o fato de muitas pessoas levantarem a mão, levantarem a voz, abrirem a boca para falar em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. E a gente ficou meio ressabiado, é verdade. Mas o erro dos outros não significa que devemos abandonar esse princípio. Não importa se os outros estão abandonando ou não. Você, porém, deve permanecer fiel naquilo que te foi ensinado. Por quê? Porque você sabe que é a verdade. Você sabe. É por isso que existe esse conflito dentro da gente. É por isso que a gente fica constrangido quando o pastor pergunta assim, cadê tua Bíblia? Porque tu sabe que deveria ter trazido. Porque se assim, isso aqui não é nada para mim, não ia mudar nada. Mas a gente fica constrangido porque a gente sabe que é a verdade.
Nós conhecemos, e aqui Paulo está falando a respeito para Timóteo, aqui dizendo, pois você conhece aqueles de quem aprendeu. Você sabe que aquelas pessoas que te ensinaram foram pessoas de fé também. Foram pessoas dignas. Foram pessoas verdadeiras. Que é o caso de muitos de nós aqui. Hoje nós amamos a Escritura porque alguém pregou para nós. Me marca muito uma frase, uma fala uma vez de um pastor, que foi meu primeiro pastor, que ele disse assim, nós precisamos ter a ousadia de ler a Bíblia e crer na Bíblia. Eu sei de quem eu aprendi isso, eu via isso nele. Eu via a luta contra o pecado, eu via alguém que lutava para se submeter à autoridade de Deus. Não importa o que os outros estão fazendo. A Bíblia sim manda em mim. Mas a Bíblia manda em você? A Bíblia diz o que você faz? Porque não adianta se ficar no escuro. Eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso. Não adianta ficar no escuro. Então, em primeiro lugar, a Bíblia possui autoridade. E ela deve ter essa autoridade sobre as nossas vidas. Podemos crer nela porque ela é inerrante, ela não muda. Mateus capítulo 24, versículo 35, vai falar a respeito disso. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. A gente coloca a nossa vida, guia a nossa vida por tantas outras coisas. Coisas que hoje existem e amanhã já não existem mais. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é digna de receber esse posto na minha vida. De autoridade total, plena. Segundo lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, possui clareza. Porque talvez a nossa desculpa aqui é, eu quero crer. Eu quero ter a Bíblia como autoridade sobre a minha vida, mas é que eu não entendo. Tem alguém aqui que quando lê a Bíblia não entende? Levanta a mão. Algumas coisas. Bom, quem que não levantou a mão e não... Tu não lê? O que está fazendo não? Mais ou menos. Porque assim, a real é essa, a gente não entende tudo. E aqueles que têm se dedicado à leitura da Bíblia, que depois do Apocalipse volta para o Gênesis, aqueles que têm se dedicado à leitura têm percebido algo interessante. À medida que você passa pelos textos novamente, você descobre algo novo sobre o texto, que sempre esteve ali, você que não percebeu antes. Mas também à medida que você passa pelos mesmos textos, você começa com dúvidas que antes você não tinha, mas porque agora você está aprendendo a ler a Bíblia de verdade. É por isso que na nossa igreja a gente tem esse incentivo. Quem aí vai terminar a Bíblia até o final do ano? Levanta a mão. Então tá, eu já falei, eu quero chegar para a Rebeca e dar um susto nela. Dizer assim, vamos dar um susto no caixa. Porque o incentivo não é recompensa, não é pagamento. Porque o maior pagamento que alguém pode receber por ler a Bíblia é a própria Bíblia. É a palavra de Deus. Mas nós, como igreja, nós queremos fomentar isso dentro de você. Nós queremos incentivar isso. Que você se livre dessa desculpa de que eu não consigo, eu não posso, não dá tempo. E leia a Bíblia de uma vez. Então a nossa proposta como igreja é que você faça isso dentro de um ano. Então não importa a ordem dos livros. Quantos dias você vai ler, quantos capítulos você vai ler por dia. Mas se você ler a Bíblia inteira em 2024... no início de 2025 você vai ganhar um brinde da igreja. A gente procura sempre fazer uma coisa personalizada. Só que agora eu quero contar uma coisa para vocês. A tesoureira levantou a mão. Ela não vai comprar um brinde ruim para ela. Assim, vamos dar. Vamos lá, vamos ler. São só incentivos, gente. Não é pagamento. Mas a gente precisa ler a palavra. Porque às vezes a nossa desculpa é eu leio, mas eu não entendo. Mas uma das características da Bíblia é a clareza. Olha o que diz o versículo 15. Esse é o segundo ponto, clareza. Versículo 15, se você está anotando. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Desde quando?
Desde a infância. Desde criança. Gente, a gente é tão hipócrita, que nós mandamos os nossos filhos para a escola, eles aprendem tudo que é coisa, chegam em casa com as contas que você olha e pensa assim, ó, meu Deus do céu, eu sou muito burro, não sei fazer isso aqui. Tu olha para a criança assim, pelo amor de Deus, escuta o que a professora fala, porque tu chegar em casa eu não vou conseguir resolver esse negócio. Você manda a criança para a escola, ela aprende o português, para alguns já é muito difícil, né? Aprende o português, ela aprende inglês, ela aprende espanhol, ela aprende biologia, ela aprende um monte de coisa. Mas a Bíblia é muito difícil. A Bíblia é muito difícil. Não, a Bíblia o meu filho não vai entender. E aí eu vou deixar para comprar uma Bíblia para ele quando ele tiver bigode já. E ele não vai querer saber de Bíblia. Primeiro, porque nunca teve. Segundo, porque provavelmente essa tua atitude só demonstra que você nunca teve essa paixão pela Escritura. E as crianças, elas se movem pelo exemplo. Elas vão vendo e vão repetindo. É importante a gente cuidar disso. O que nós estamos plantando no coração das nossas crianças? Porque a palavra de Deus ela é clara ao ponto de uma criança conseguir entender. Aconteceu algo interessante essa semana. Eu estava jantando numa casa, trabalhando, né? É difícil o trabalho do pastor. Estava jantando numa casa, e aí a gente foi orar antes da boia, e aí eu perguntei para Jojo, você quer orar? Eu quero. Ela baixou a cabeça, tem testemunhas aqui, depois você pode perguntar. Fez assim com as mãozinhas, fechou o olho, e orou da seguinte forma: Senhor Deus, obrigado por tudo, o Filho de Deus, deu umas enroladas ali, em nome de Jesus, amém. Cara, aquilo encheu meu coração de alegria, assim, ó, que eu não sei explicar. Só que no outro dia, eu fui almoçar na casa de uma outra irmã, como eu disse, é difícil a vida do pastor, e aí de novo, nós fomos comer, fomos orar, e eu perguntei, Jojo, você quer orar? Eu disse, quero. Baixou a cabeça, do mesmo jeito, Senhor Deus, obrigado por tudo, o Filho de Deus, e resmungou algumas coisas, em nome de Jesus, amém. Eu não ensinei ela a falar Filho de Deus na oração. Eu não ensinei ela a agradecer por tudo. Mas o que ela está escutando, o que ela está vendo, é a realidade do Filho de Deus no nosso meio. Mandei esses dias um vídeo no grupo do louvor e mandei para os irmãos, dizendo, vocês são referência para minha filha. Ela pegou, montou um conjunto de bloco que ela tem lá de pecinha de brinquedo, ela montou e botou uma outra pecinha em cima assim e fez de microfone. E ela ficava dançando na frente daquele microfone e cantando. Mas ela não ficava cantando O Sapo Não Lava o Pé. Ela ficava cantando todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ela ficava cantando o suficiente. A música que fala sobre não sermos salvos pelas nossas obras. A Bíblia é clara. Ao ponto de uma criança conseguir entender. Ela ainda não compreendeu, ela é só uma boa religiosa até agora. Mas é isso que está na cabeça dela, que um dia o Espírito Santo vai dar sentido. E um dia ela vai conhecer o Filho de Deus, com o próprio coração. A Bíblia é clara. Ensine aos seus filhos. Prega o Evangelho aos seus filhos. Dizer que as Escrituras são claras é dizer que a Bíblia está escrita de modo tal que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la ou a obedecê-la. Se você chegar diante da Escritura com o coração aberto e pedir, Senhor, tem aquela frase que é bem clichê, né? Mas eu amo essa frase. A Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor. Gente, isso é fantástico. Tu pode abrir a Bíblia e dizer assim, Senhor, me ajuda a entender o que tu escreveu aqui. Ele vai te ajudar. Só que às vezes assim, mas ó Deus, tu só tem 5 minutos. Porque eu estou muito ocupado hoje. Então tem outra autoridade regendo a nossa vida. Tem outra autoridade mandando na nossa agenda. Que às vezes temos tão pouco tempo para nos dedicarmos à Escritura.
Mas olha o que diz o versículo 15: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Um coração que vai sendo alimentado pela palavra de Deus é um coração que se torna um terreno, um solo fértil para a salvação. É aquele coração que recebe a semente e ele é um solo fértil. Vai criar raízes e vai produzir frutos. Não vai se perder no meio do caminho. Não são as riquezas, os problemas, ou o diabo que vai roubar. Porque está sendo nutrido pela palavra de Deus. Então faça esse exercício. Olhe para a Bíblia e peça: Senhor, me ajuda a entender. Porque se uma criança é capaz de entender, então eu também sou. O que está me impedindo de entender o que o Senhor está me dizendo aqui na tua palavra? Tira as vendas dos meus olhos, me livra do meu pecado, que muitas vezes já vai predisposto ao texto. O maior problema é quando a gente vai para o texto achando que a gente já sabe tudo. Porque daí tu não aprende nada. Comentei com um irmão essa semana, domingo passado, eu estava trabalhando no sermão, para o domingo, né? E o meu computador, ele tá judiado já, ele já fez 2 faculdades, ele está pedindo para aposentar. E aí, numa dessas, eu estava lá fazendo os últimos ajustes, digitando ele, e o computador travou. Daí apareceu assim: o Word não está respondendo. Eu pensei, meu Deus. E ele ficou. Depois de alguns minutos ele voltou, só que ele voltou como um documento recuperado. E não de onde ele tinha parado. Quando eu fui ver uns 2 a 3 parágrafos que eu tinha escrito, que era um negócio ali que na minha cabeça, isso aqui ficou muito bom. Sumiu. Eu pensei, meu Deus do céu. Fiquei nervoso na hora, fiquei estressado, já olhei para o computador, pensei, é hoje que tu vai. Mas o Espírito Santo me venceu, graças a Deus. E eu pedi: Senhor, a minha única alternativa nesse momento é acreditar que o Senhor não queria que eu falasse aquilo que estava escrito lá. Então, se o Senhor quer que eu escreva outra coisa, eu tenho que pregar daqui a pouco. Então o Senhor me diz, porque ou eu só não vou falar nada aqui. E aí eu fui para o mesmo texto. A diferença é que aquela verdade do texto, nesse segundo momento, quebrantou meu coração de tal forma de que eu fui às lágrimas diante do texto. Quando o texto está dizendo que Deus não levou em conta os nossos pecados, mas que tornou Cristo alguém sem pecado, culpado por nós. Aquela verdade caiu dentro de mim de uma maneira diferente. E ali eu entendi um erro que eu estava cometendo. Eu estava diante de um texto e eu estava supondo que eu já sabia tudo sobre o texto. E Deus decidiu me lembrar de que eu não sou tudo isso. De que eu ainda não aprendi tudo que eu tenho para aprender. Talvez essa deveria ser a sua postura também. Eu quero perguntar isso para você. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mas eu quero perguntar de novo. Quando foi a última vez que você foi impactado por aquilo que você está lendo de tal forma que lágrimas brotaram em seus olhos? Quando foi a última vez que em oração o desejo por Deus foi mais forte do que o desejo de levantar e comer uma coisinha? Quando que foi que como igreja, ouvindo o sermão ou cantando ao Senhor como igreja, você percebeu o seu coração sendo incendiado pela presença de Deus? Porque tem gente aqui assim, tem gente assim aqui dentro. Eu escuto, eu ouço isso, eu vejo isso. Mas será mesmo que o culto tá tão ruim? Que você está travado na sua vida espiritual porque o culto está ruim? Porque a pregação está ruim, porque o louvor está ruim. Talvez precisava de mais poder. Será que é isso? Porque me parece que tem tanta gente recebendo tanto do Senhor, porque entendeu que uma migalha que cai é muito mais do que o suficiente para nos satisfazer
e nos deixar querendo cada vez mais. A palavra de Deus é clara. A gente que fica se fazendo de tapado às vezes. A gente que fica se fazendo de louco. Muitas das orações que a gente está pedindo direção para Deus, Deus já nos respondeu e já disse isso na palavra dele. Mas a gente não quer ouvir. A gente diz, Senhor, seja mais claro. Mas na verdade é que a gente quer outra coisa. Desde criança. A ideia é que a palavra de Deus ela precisa ser plantada em nosso coração e explicada. Eu coloquei um vídeo esses tempos na internet, e esse livro, o Leandro comprou para a Radassa, por livre e espontânea pressão. Eu vendi esse livro, eu não ganho nada com isso, mas eu vendi esse livro também para o Anderson e para a Thaís, e quero vender para mais gente hoje. Mas é o livro de um catecismo infantil, e eu estou ensinando a Jojo. E as perguntas que eu vou citar aqui são as perguntas que ela sabe responder de cabeça. Primeira pergunta, quem fez você? Segunda pergunta, o que mais Deus fez? Todas as coisas. Por que as coisas são como elas são? Deus decretou. Como podemos conhecer a Deus? Palavra e natureza. O que Deus revela na natureza? Seu caráter, sua lei e sua ira. O que mais Deus revela através da sua palavra? A misericórdia de Deus. Quantos deuses existem? Um, somente Deus verdadeiro. Quantas pessoas há na Trindade? 3. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde Deus está? Em todos os lugares. São perguntas que ela responde de cor. A minha filha vai fazer 3 anos agora em novembro. Ela é um prodígio? Não. Mas eu entendi que a Bíblia é clara. Eu entendi que ela precisa aprender isso desde sempre. Que não existe um cenário possível onde essa criança vai morar junto comigo e não será todo dia plantado o evangelho no coração dela. Então não importa quantos anos seu filho tenha. Né? Tá ali, o Luiz é maior que o Voltaire. Mora lá junto. Já disse isso para Ana muitas vezes e brinco com os outros irmãos. Não importa quantos anos tem. É meu filho, está morando dentro da minha casa, sou eu que mando. Por isso que a Joana não vai ser gremista. Só depois se ela casar, quiser trocar, aí ela troca. Mas a Bíblia é clara, gente. Olhe para o texto, leia o texto, faça esse ato sobrenatural. Quer poder? Quer uma coisa sobrenatural acontecendo na tua vida? Leia a Bíblia. Ela é clara. Terceiro lugar. Terceira característica da Bíblia, ela é necessária. Versículo 16 diz: toda a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Perdão, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Toda a Escritura é inspirada. Ah, pastor, mas até Levítico? Sim, talvez principalmente. Você percebe como a gente não consegue entender a beleza da Escritura quando a gente, nas nossas conversas, a gente se desfaz de alguns textos. Ah, mas Levítico é tanta coisa, é sacrifício, é bode, é touro, é pomba. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo. Tem tudo a ver com a tua vida. Existe um momento específico dentro da história de Israel que Deus havia estabelecido o dia da expiação, uma vez por ano. E esse era o único dia que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, uma sala reservada onde ficava a Arca de Deus. E aquele lugar representava o máximo de presença de Deus. O sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano só ali. E nesse dia era feita uma coisa. Eles pegavam um cordeiro e pegavam um bode. O bode era colocado a mão sobre a cabeça do bode e cerimonialmente era feita então uma oração e como se
a confissão então do povo. O povo se reunia aquele dia para confessar os seus pecados, reconhecer que eram pecadores. E aí o sumo sacerdote, representando o povo, colocava a mão sobre a cabeça desse bode, e esse bode ele era enviado para fora do acampamento, para fora do lugar, da cidade. Era enviado para fora do acampamento para morrer longe, para que então ele morresse com os pecados do povo e morresse longe. Segunda parte desse ato era o cordeiro sem defeito, cordeiro de 1 ano sem defeito. Então era colocado e sacrificado no altar ali dentro do templo. Precisava ser um cordeiro sem defeito, puro, imaculado. E aquele sangue, então, cerimonialmente, ele simbolizava a purificação do povo de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele foi derramado por nós, que efetivamente tira o pecado do nosso coração. Jesus é o bode expiatório, o bode que foi feito de expiação. Ele é enviado para fora da cidade e é crucificado fora do acampamento. O que falta é a gente ler. Ler. Ah, mas eu sempre tento, todo ano eu inicio lá em Gênesis, e aí quando eu chego lá em Crônicas e começa as genealogias. Eu quero dizer algo para vocês aqui que é muito mais racional do que emocional. Eu passei a amar as genealogias. Não é que eu chego na genealogia e penso assim, nossa, agora eu cheguei na melhor parte da Bíblia, agora não me aguento. Não, nada disso. Tu tem que redobrar a atenção, porque senão tu dorme. Tu fica inventando os nomes, né? Nem lê os nomes direito, só passa por cima. Mas quando eu comecei a entender o porquê daquelas genealogias estarem ali, começou a gerar uma paixão por mim, por essa verdade. Porque toda a história do povo de Deus é formada por pessoas reais, por pessoas de verdade. É formada por Gladys, por Tânia, por Elci, por Emir. É formada por pessoas reais, que tem nome, que tem cara, que tem família, que tem cheiro, que tem cor. É o povo de Deus. A obra de Deus se desenvolve e vai cada vez alcançando mais pessoas através de gente, através de pessoas. Mas a gente olha para aquilo dali e pensa, isso aqui não precisava estar. Não, mas é necessário, está ali porque precisava. Porque se não tivesse, com certeza algumas pessoas se levantariam dizendo assim, quem disse que Jesus veio de Adão mesmo? Que eu te mostro, está aqui, ó. Vamos ver a genealogia? Quem disse que Jesus cumpre a profecia de que ele é descendente de Davi? Está aqui, ó, vamos ver? Está aqui. Então tem uma importância. É necessário. A Bíblia e toda ela é inspirada por Deus, e sendo inspirada por Deus é necessária. Porque é ela que vai nos instruir diante do erro, nos conduzir para o acerto. É isso que diz o texto. Ela é útil, a palavra de Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Porque às vezes a gente vive algumas coisas que a gente jura que está tudo como deveria estar. E aí a Bíblia vem e nos mostra que não está certo. Então ela é necessária. É necessária porque corre o risco de a gente seguir vivendo a nossa vida como se tivesse tudo bem. Mas às vezes vivendo no erro. Então você já parou o quão somos prejudicados, já parou para pensar o quão nós somos prejudicados em não ler a Bíblia? Porque corre o risco de a gente estar sendo bem-sucedido em coisas que Deus reprova. Gente, essa é a fórmula do fracasso. Quer uma definição de fracasso? O melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo. O melhor status que alguém poderia ter. Sucesso supremo. Mas fracasso diante do altar de Deus. Isso é fracasso. A Bíblia é necessária. Porque senão é justamente esse caminho de fracasso. Sucesso à luz do mundo, mas fracasso diante de Deus, que nós vamos trilhar. Se nós não nos apegarmos à Escritura. Se não lermos a nossa Bíblia. Se não riscarmos nela, se não sublinharmos.
Se não colocar lá do lado do texto um ponto bem grande de interrogação e dizer, não entendi. E aí primeiro tu vai perguntar para o líder do teu PG. Fernando, fera. Sabe tudo. A Bíblia é necessária. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Sem a Bíblia nós não conhecemos o Evangelho. Sem a Bíblia nós não conhecemos a obra de Cristo. A Bianca leu aqui no início o texto de Filipenses capítulo 2. Especificamente no versículo 5 até o versículo 11, é o texto mais belo a respeito da obra de Cristo. É um texto muito rico, que muitas vezes a gente passa corrido. Eu vou resumir o texto aqui, mas eu já preguei esse texto em 2 sermões. Ele é muito belo, ele é muito rico. Mas esse texto, ele traz os 2 estágios da obra de Cristo. A humilhação, que é ele tendo encarnado e morrido por nós. O segundo estágio da obra de Cristo é a glorificação, ou a exaltação, que é ele ter ressuscitado, ter sido assunto aos céus, a sua ascensão, e por fim, aquele evento que nós aguardamos cheios de esperança. Aquele que há de vir, virá, em breve. Então é a segunda vinda de Jesus. Mas sem a Bíblia nós não conhecemos o Evangelho. Sem a Bíblia não é possível a gente saber o que Deus fez, o que Ele fez por nós. Ele tornou maldito o bendito para tornar os malditos benditos. Matou o filho dele para que aqueles que não eram se tornassem. Veio e se humilhou para que a gente fosse exaltado. Olha a beleza do Evangelho. E sem a Bíblia nós não saberemos disso. A Bíblia é necessária. Extremamente necessária. Eu costumo dizer assim, quando alguém me pergunta, pastor, precisa levar a Bíblia? Qualquer evento que for, quando alguém me manda uma mensagem, tem que levar a Bíblia? Eu respondo com outra pergunta. Eu digo assim, o que tu acha? Me diz um lugar que você deveria ir sem levar a Bíblia. Numa festa. Tá, que tipo de festa é essa que, sim, é inoportuno você levar a Bíblia? No banho? Talvez. Você deveria, ao invés de ficar ouvindo música do TikTok lá, você botar a palavra de Deus para ser lida? Não sei. Fica o desafio. Existe algum lugar? Olha, eu quero que me enterrem com a Bíblia o dia que eu morrer. Nem lá é inoportuno. Que lugar que iríamos? Então sim, é necessária, claro que é. Mas é só um encontro, só vou visitar um irmão. Peraí, como é que é? Tu vai visitar um irmão? Aquele irmão com quem você pode orar a Deus dizendo Pai Nosso? E dividir o pão, e dividir as tentações, e orar junto a Ele, e compartilhar uma palavra ali com Ele. Com Ele, tu está perguntando, será que deveria? Claro que deveria. É necessário. Mas para o trabalho não dá. Será? Talvez você não pode fazer o seu trabalho, a sua função, exatamente ali com a Bíblia na mão. Quando eu era adolescente, tinha um povo com muita vergonha de andar com a Bíblia. E aí o nosso líder de jovens e adolescentes ele fez um desafio. Ele disse assim, uma semana nós vamos andar com a Bíblia. Enfim, fez o desafio lá e tal, 24 horas por dia. Maneira de dizer, né? Mas assim, 24 horas por dia tu vai ficar com a tua Bíblia. E aí foi. Eu trabalhava no supermercado, chegava lá com a minha Bíblia, ia lá no guarda-volumes, guardava lá dentro, ia lá, voltava a trabalhar. Por uma semana. O primeiro dia que virou aquela semana e eu não levei, o caminho todo eu fui pensando, por que eu não trouxe? Por que eu não deveria trazer? E eu continuei levando. Aquele mercado foi um grande campo missionário.
Eu pude pregar o evangelho para muitas pessoas lá. Inclusive, pude abrir a Bíblia e pregar o evangelho para muitas pessoas lá. Depois disso, eu procuro sempre levar a Bíblia a todos os lugares. Eu não vou fazer esse desafio para você, você não é adolescente. Mas leve, faça isso. Ah, mas é que a Bíblia incomoda. Olha só o ponto que a gente chega. Ah, eu já levo muita coisa, não posso levar mais a Bíblia. Olha onde a gente chegou, cara. Para pensar nisso. Já estou levando muita coisa, mais uma sacola. Como se fosse só mais uma coisa. É importante a gente pensar. Será que é preciso? É. Claro que é. Porque é através dela que a gente vai conhecer o Evangelho, é através dela que a gente vai pregar o Evangelho, é através dela que as pessoas serão salvas, é através da palavra de Deus que as pessoas crerão em Cristo. Em quarto e último lugar, a palavra de Deus possui suficiência. Olha o que diz o versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Às vezes a gente entra numas pilhas, tipo assim, como é que eu vou ensinar alguém se eu nunca fui para uma faculdade de teologia? Como é que eu vou discipular alguém se eu nunca fiz um curso sobre isso? Bom, o que o texto está dizendo, não que essas coisas não sejam importantes, eu seria um hipócrita aqui se falasse isso, mas não que essas coisas não sejam importantes, mas a questão é que a Bíblia ela é suficiente, por ela só. Eu tenho feito, e tenho encorajado alguns irmãos aí a fazerem um processo de discipulado, baseado no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos. E o nome que eu coloquei nesse material é Bíblia mais um. Porque a única coisa que você precisa é isso, é de Bíblia e mais um. É você, a Bíblia e mais um. Às vezes tem mais dois, mais três. Mas a ideia é ser um grupo bem pequeno mesmo. Mas qual que é a ideia? É olhar para o texto, ler o texto, entender o texto e se perguntar, e eu com isso? Então a Bíblia é suficiente. Você não precisa de todo um material. E outra, esses estudos aí estão prontos. Você está querendo discipular alguém? Pode me chamar, eu passo o material para você. Vamos fazer. O que você está esperando? Você está esperando alguém ter que convencer você? Não, a Bíblia é suficiente. Pega a sua Bíblia e vai. Vai para a casa do fulano, vai para a casa da fulana. Pega a sua Bíblia e vai. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que ela contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nós possamos confiar nele e obedecer a ele. A revelação da Escritura ela é progressiva. Algumas coisas que no Antigo Testamento não ficaram bem claras, no Novo se esclarece, porque Jesus é o clímax da revelação. Enquanto no Antigo Testamento a gente tem aqueles cerimoniais lá, e bode e cordeiro, em Jesus, nós entendemos o que tudo isso significava. O Antigo Testamento era apenas uma sombra do que viria no Novo Testamento. Isso se chama, esse processo é o processo da revelação progressiva. Dentro daquele determinado ponto da história, aquela revelação foi suficiente para que o povo cresce no Messias que haveria de vir. Cresce no Jesus que viria como Salvador do povo. Nesse momento da história hoje, a revelação que nós temos, a revelação completa, porque termina em Apocalipse com a revelação da volta de Jesus. Então nós aguardamos esse evento acontecer, mas ele já está aqui, revelado. A revelação está fechada. Não existem novas revelações. Hoje o que nós temos é suficiente para crermos no Evangelho, para sermos salvos, para confiarmos em Deus e nele obedecermos. A Bíblia é suficiente, porque Deus usa essa palavra revelada para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Você consegue olhar para si hoje e dizer, eu sou povo de Deus?
Amém? Eu sou o povo de Deus. Você consegue olhar para si como povo de Deus e dizer: eu sou o povo de Deus, preparado e capacitado? Está diminuindo os amém, pessoal? Eu sou o povo de Deus, capacitado e preparado. Amém. Agora vamos para a última pergunta. Eu sou povo de Deus, capacitado e preparado para toda boa obra? Amém. A gente pensa um pouquinho antes de falar, né? É através da Bíblia que Deus vai nos capacitar para isso. Através da Bíblia entenderemos primeiro que somos povo de Deus. É através da Bíblia que entenderemos através da Bíblia que seremos capacitados e preparados. É através da Bíblia que não só seremos capacitados e preparados para fazer qualquer coisa, mas para fazer toda boa obra. Boas obras, as quais Efésios 2:10 diz que Deus, de antemão, preparou para que a gente andasse nelas. Não é sair fazendo qualquer coisa, mas é fazer aquilo que Deus preparou para nós. E seremos bem ou mal sucedidos nisso, dependendo do tanto de palavra que tiver em nós. Porque assim como Martinho Lutero, nós podemos afirmar: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Quando a gente estava pensando em fazer o culto nesse domingo e se questionando aonde faremos o culto, o Leandro e a Mirte colocaram a garagem à disposição. Daí eu pensei assim: ou é muita fé ou é pouca fé. Ou é muita fé que a gente vai conseguir botar todo mundo lá dentro, ajeitar todo mundo no espaço, ou é pouca fé de que vai ir pouca gente. Que bom que aquela garagem está pequena. Que bom que hoje a gente tem um templo maior. Tem gente que quando eu falo de garagem nem consegue projetar na cabeça a imagem, porque nem estava lá. Irmãos, tudo isso que nós temos visto na nossa igreja, movimento, crescimento, não fui eu, não foi você, mas foi a palavra. O dia que a palavra de Deus parar de ser trazida, pregada, acabou. Aí vai ser nós fazendo para nós mesmos, e eu tenho certeza que o povo de Deus não quer isso. O povo de Deus quer Deus. E Deus se revelou aqui, ó. Então faça essa atitude sobrenatural. Leia a sua Bíblia. Amém? Eu quero encerrar e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 19. Nós não vamos com pressa para esse texto. A palavra de Deus possui autoridade porque ela é a palavra de Deus. Ela possui autoridade porque nela nós encontramos segurança. A palavra de Deus possui clareza porque até mais o simples dos homens pode compreendê-la. Mas nem mais o intelectual consegue esgotá-la. Ela possui clareza em si, e tamanha clareza ao ponto de iluminar os nossos olhos e jogar luz em nossos corações. A palavra de Deus, ela possui necessidade em nossas vidas, porque sem ela ficaremos à mercê das nossas expectativas, perspectivas e experiências. A palavra de Deus é necessária, porque sem ela estaremos presos a nós mesmos. E eu garanto a você que não existe pior companhia do que você mesmo. É você que se afunda. É você que ama o pecado. É você que se lança ao pecado. Nós precisamos dessa palavra. Nós necessitamos dessa palavra. E por fim, ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente porque tendo isso, nós não precisamos de mais nada. Tendo isso, eu não preciso de um outro livro mágico, místico. Eu preciso disso, porque aqui eu tenho a revelação, de fato, de tudo o que eu preciso. Não só do que eu preciso, mas de quem eu sou e de quem eu deveria ser.
Aqui eu sou instruído a mudar o meu comportamento quando eu não estou sendo o que eu deveria estar sendo. Quando as minhas prioridades são aquilo que não deveriam ser as minhas prioridades. Ela é suficiente, porque isso é tudo que alguém precisa para conhecer a Deus. E para conhecer a Deus de verdade. Ela é suficiente porque eu não preciso de uma super explicação a respeito do Evangelho. Eu posso simplesmente abrir a minha Bíblia e pedir ao meu Pai que Ele ilumine o meu entendimento. E pelo poder do Espírito Santo, aquelas letras que antes para mim eram mortas, brotarão como vida. E o meu coração nunca mais será o mesmo. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso gastar tanto do meu tempo correndo atrás de outras coisas. O que eu preciso, o que é suficiente para mim, é a palavra de Deus. Certo homem na história da igreja disse: fiquem com suas visões. Fiquem com suas pseudo-revelações. Fiquem com seus milagres. Fiquem com os seus cultos pirotécnicos. Eu preciso apenas de uma coisa, não me tire isso. Não me tire isso. Eu preciso apenas da palavra de Deus. Porque ela é suficiente para mim. O Salmo 19, a partir do versículo 7, traz uma declaração dura. Dura porque é consistente. Dura porque é pesada. Dura porque é difícil afirmá-la quando o nosso coração não ama a palavra de Deus. Mas eu quero convidar você a, diante de Deus, nós declararmos isso juntos. Porque eu creio que a única coisa capaz de quebrar a dureza do nosso coração em relação à palavra é a própria palavra. Olha o que diz o versículo 7 até o versículo 10. Ouça com atenção, por favor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Você consegue olhar para a sua vida hoje e enxergar o seu relacionamento com a palavra de Deus aqui dentro desse texto? Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. E juntos, nós vamos orar a respeito disso. Nesse momento, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Você se percebesse do Deus dessa palavra, diante do Deus dessa palavra, e você pedisse a Ele. Você fizesse essa pergunta a Ele, não a você, a Ele. Senhor, como eu estou tratando a Tua palavra? Alguns de nós nos tornaram profissionais de igreja. E nesse momento vão precisar de uma verdadeira iluminação do Espírito Santo para um arrependimento verdadeiro. Enquanto há outros que já chutaram o balde e já nem precisam perguntar para Deus porque eles mesmos próprios já sabem que a palavra de Deus é mais um anexo. Enquanto isso, há um outro grupo, talvez, que também precisa que o Espírito Santo faça algo no seu coração. Porque para ele esse assunto tanto faz como tanto fez. A palavra de Deus não é importante. A minha oração é que Deus traga arrependimento aos nossos corações.
e nos leve a um arrependimento profundo. Nos leve a um arrependimento verdadeiro. E que o resultado disso seja um relacionamento profundo, verdadeiro, consistente, crescente com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos arrancar da nossa vida de pecado. Que nós, aqueles que entendem a importância, a supremacia da palavra de Deus, possamos não apenas pensar, falar sobre o solo da Escritura, mas que possamos pregar a respeito disso. Porque todos precisam ouvir. Devemos pregar a Bíblia, apenas a Bíblia e toda a Bíblia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, eu louvo o Teu nome por esse momento. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, nas nossas vidas, na minha vida, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E pela fé, Senhor, nós já queremos agradecer por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem feito não é baseado nas pessoas. Na verdade, é através das pessoas e muitas vezes apesar das pessoas. Me perdoa, ó Deus, porque muitas vezes eu atrapalho o movimento da Tua palavra em nosso meio. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor levante no meio do Teu povo pessoas cada vez mais comprometidas com a Tua palavra. Pessoas que vão se deleitar na Tua palavra. Pessoas que vão pegar a Tua palavra e vão ler. Vão orar, vão clamar aos céus e vão pedir: fala comigo, Senhor. E serão impactadas pela verdade da Tua palavra, e serão transformadas pela realidade do Teu Evangelho. Faz isso com a gente, Pai. Eu imploro, Senhor. Faz isso com a Tua igreja, eu imploro, Senhor. Não deixa a gente abandonar a Tua Escritura. Não deixa, Senhor, a gente abandonar ela fisicamente, para que graduativamente venhamos a abandonar espiritualmente, venhamos a abandonar com o nosso coração. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu peço. Eu imploro ao Senhor, ó Deus, traga paixão aos nossos corações pela Tua palavra. Eu não quero mais ficar me preocupando se os meus filhos estão lendo, ou se a minha esposa está lendo, se alguém está fazendo por mim aquilo que eu deveria fazer. Ah, Senhor, eu quero provar. Eu quero pegar da fonte. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo através da Tua palavra, Senhor. E eu clamo isso a respeito da nossa igreja. Que seja um povo movido pela Tua palavra. Um povo que ouve, que entende e que pratica a Tua palavra, Senhor. Que possui a palavra no lugar mais alto dos seus corações. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a valorizar isso. Porque é apenas através da Tua palavra que a gente entende o que o Senhor está fazendo ou o que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. E eu sei que o Senhor tem chamado muitos de nós para um relacionamento mais profundo com a Tua palavra. Muito obrigado, porque é através dela que nós somos informados, impactados pela verdade de que o Senhor morreu em nosso favor. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. E o Senhor vai voltar para nos buscar. Ah, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que a nossa resposta seja encerrar esse tempo, encerrar esse culto, cantando verdades que aprendemos na Tua palavra. Que a nossa boca se abra, mas que o nosso coração seja cheio
dessas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar